Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Galera, vamos lá, ó. Antes de apresentar o nosso convidado aqui, aqueles recadinhos de sempre que vocês já sabem. Você está assistindo na televisão, no seu carro, no celular, no tablet, no computador, não interessa onde é. Tira um print, tira uma foto, posta no Instagram, marca @Físio Sem Limites, Dr. João Mendes, Ricardo Ambrosio Físio. E isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e continuarmos trazendo cada vez mais convidados de relevância importantíssimos para vocês aprenderem. O outro recado é que na nossa descrição, aqui no YouTube ou no Spotify, seja lá onde você também estiver assistindo, tem todos os nossos produtos, desde a formação em fisioterapia domiciliar avançada, ao Fisiotube, ao Fisiodocs e vários outros treinamentos, e-books, etc., para você crescer cada vez mais na fisioterapia. Mas hoje, professor Ricardo, nós temos aqui um assunto muito importante e que, na verdade, é a segunda vez que esse convidado está vindo e ele é vamos dizer assim, o precursor da nossa jornada aqui no Físio Sem Limites. Foi o nosso primeiro convidado. Não, porque eu travei a palavra. Tá. Porque foi o nosso primeiro convidado. Não foi o primeiro episódio que foi ao ar, mas foi o nosso primeiro convidado. E é uma honra estar recebendo ele aqui de novo. Com quem nós estamos aqui? Sabe que ia fazer uma brincadeira? Acho que o episódio não foi muito bom porque demorou pra lançar, mas como você mandou, é uma honra receber, eu tive que quebrar a piada. Vamos lá, estamos com Dr. João Souza. Aqui. Muito bom. Seja bem-vindo de volta, agora no estúdio novo com caneca preta. Estúdio novo, caneca nova, formato sem limites ainda. Cara, você sabe que você foi realmente, pra quem não sabe, ele foi o primeira pessoa a gravar com a gente. A gente não lançou em primeiro porque tinha uma outra pauta que a gente achou que caberia mais a todos os fisioterapeutas, né, no interesse geral. E aí que foi o episódio do Rafael Ferris, com o presidente Crefito, do Crefito 3. Crefito, cadê o meu dinheiro? Só. E aí, e o título, Crefito, cadê meu dinheiro, né? Já começar impactando, né? Impactante. Mas estratégia. A gente quis trazer você de volta já há mais tempo. Mas aí, como já a gente entra um monte de episódio, assim por diante, a dinâmica fica um pouco mais demorada. Pô, vamos começar já. As pessoas já conhecem ele. Se você não o conhece, vai lá pro episódio 2. 3 ou 2. Tem que ser o 2. Fugiu. Se a gente colocou outro antes, foi muita brecha agora, será? Não tem um de vocês primeiro se apresentando, conversando? Não, é o 2, é o 2. Tem um monte 3, de gravado, a gente o só não 3 é lança do Galassi. O 3 é o do Galassi, é o 2. É o 2. No do Galassi acho que é o 4. É? Acho que é o 4. Ixi, é tanto episódio. A gente procura pra aqui. vocês que não sabem, já são mais de 60 episódios lançados, fora os 30 que a gente já deve ter gravado aqui. Então, gente, é muito conteúdo. Volta lá, né, nas nossas redes, tem lá no link da bio ou nas nossas plataformas. Escolhe o que você quer, tem variados assuntos e assista. Mas, obviamente, não sai desse momento aqui agora. Vamos assistir tudo aqui com o João, depois você assiste os outros. Bora lá. Boa. Vamos lá. Pô, João, então faça um breve resumo do que foi a vida de lá até aqui, né, cara? Você que, para quem não sabe, se apresente, mas é o rei da fisioterapia em pediatria e neonatologia, principalmente na parte respiratória, hospitalar, né? Conta um pouco de você aí, conta de você. Boa. Então, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra estar participando aqui com vocês. Eu acho muito legal essa parte de evolução. Você falou, né, o que passou nesse tempo. Tem quase um ano já que a gente gravou. Já faz vez. Um ano, né? Acho que Já? foi em agosto, não foi? Acho que tá próximo. A gente lançou em novembro, não foi? Não, lançamos começamos Cara, em agosto. A gente não tá sabendo nada hoje, né? Começamos episódio em agosto. Episódio 4, episódio 8. O Eric sabe, porque o Eric é o dono do estúdio todo aqui. Quando que a gente começou aqui? Não foi em agosto? Foi em agosto, faz um ano. Falei? Agosto, faz um ano já. Então, a gente tem que comemorar. Quando que foi um ano? Ele vai ver a data ali, mas foi em agosto, isso é certeza. Vai lá, mas vai nesse um ano foi super bacana, porque muitas coisas aconteceram, vocês evoluíram, tem mais de 2.400 inscritos no canal de vocês, só do YouTube, né? Fora das outras plataformas. Então, é muito legal ver esse acompanhamento. Eu também passei por várias questões legais, outras nem tanto nesse período. Então, me apresentando, vocês tinham pedido, né? Sou João Souza, sou fisioterapeuta especialista em pediatria e neonatologia, mestre e doutorando em Ciências da Saúde com foco em Medicina Crítica Pediátrica. Hoje atuo a maior parte do tempo como docente de pós-graduação. Olha lá. 3 de agosto. 3 de agosto. Gravação, mas o lançamento não? Não, o lançamento foi depois um pouco.
Porque lançamento o foi episódio depois, dele é. foi o 3 e foi há 10 meses. A gente Eu- viu agora. Eu não falei que foi o episódio falou. 3? Eu avisei. Mancada, né, velho? Eu avisei. Eu acho que eu queria lançar em número 2, o João que segurou. Conta aí, e você tava fazendo, pera aí, doutorando em? Em ciências da saúde. Tá. Né? Hoje atuo mais na parte de docência, ensino e pesquisa, e também atuo como consultor clínico de uma empresa de ventilação mecânica. Olha lá, tá vendo? Expandindo os horizontes, cara. Pois é. Expandindo os horizontes. Bom, e como que é, cara? Acho que você ser consultor técnico de uma empresa, porque a gente nunca aprende como é que faz isso. É um público diferente, né? É uma interação diferente. Geralmente, quando a gente está trabalhando dentro do hospital, você tem uma interação mais próxima, você tem um pouco mais de liberdade, você tem responsabilidades com o que você está falando, principalmente com relação ao paciente. Quando eu estou prestando consultoria e represento uma empresa, cara, eu tenho que pensar em muito mais coisas assim, do que não falar. Tem que ser muito mais comedido, porque eu não posso chegar e simplesmente colocar minha opinião e é isso. Os integrantes têm que saber que eu represento a marca e o que eu dou de sugestão tem que ser mais pautado, assim. Basicamente tem uma responsabilidade maior, é mais uma gama de responsabilidade. Mas explica melhor o que você faz. Porque você é tipo um speaker? Um speaker e também trabalho fazendo a consultoria clínica. É diferente de um consultor técnico, igual você falou. O consultor técnico de ventilação mecânica é aquele que chega no hospital, apresenta o aparelho e fala, ó, esse botão serve para tal coisa, esse botão para tal coisa. Se der algum alarme, você me liga que eu vou te ajudar a resolver. Esse é o consultor da parte técnica. O consultor da parte clínica, que é o que eu faço, é justamente aquele que vai ajudar o usuário, ou seja, quem adquiriu o equipamento, a usar todas as ferramentas. Ou seja, você está com um paciente grave na UTI. Sua ferramenta seu equipamento tem ferramentas muito avançadas, mas você está inseguro de usar, porque você não sabe, e é prudente você não se meter onde você não sabe. Ah, tem um consultor? Tem. Vem aqui, me ajuda. Ó, como que eu faço para chegar daqui até ali? Porque o paciente está grave e eu sei que a ferramenta tem recurso. Aí, nessa hora que eu entro. Então, a expertise é clínica, é saber do paciente como ele se relaciona com o equipamento. Aí você fica visitando os hospitais, assim? Você ganha por visita? Qual é que é? Ou Por é um visita, dia? por hora, né? Então, eu presto consultoria. Sempre que tem alguma coisa, isso é presencial, online, remoto. Então, sempre que tem demanda, Brasil todo. Brasil todo. Até pra eu entender melhor, e o pessoal que já assistiu lá o primeiro episódio, há um ano atrás você atendia no hospital ainda? Não. Assistencialmente de forma contínua, não. De forma Não. contínua, não. Fazia Não. plantão? Os plantões que eu faço são supervisionando estágio. Então, Ah, tá. Mais de 12, não? É? 12 horas, não? 12 horas. E Todo dia. dá chabu? Cara, às vezes dá, né? Porque Vamos lidar com o vai, vamos aluno começar. é uma bomba. É uma bomba. Às vezes, teve até uma colega minha que perguntou, falou assim, como que você gerencia, né, seus alunos e tal? Cara, geralmente vai muito numa boa, mas sempre tem aqueles espertinhos, assim, que acham que sabem mais e querem passar a perna. Esses daí eu me divirto. Esses daí eu gosto muito. Teve um aluno uma vez que ele escreveu na evolução que ele tinha feito uma conduta assim, que não fazia sentido com o paciente naquele momento. Aí eu li aquilo e falei, cara, esse aluno não fez aquela coisa. Eu tenho certeza, porque o paciente não dá para fazer aquilo com aquele paciente. E aí, na discussão com todos os alunos, no fim do estágio, a gente estava discutindo o que cada aluno fez com cada paciente, aí eu perguntei, fulano, me diz aqui, eu fiquei muito interessado nessa técnica aqui, você pode descrever ela melhor? Aí já começou, né? Deu umas gaguejadas, e aí falou. Falei, que legal, E os outros alunos ajudando, encorajando, né? Porque aí eu só fui dando corda pra ele se enforcar sozinho. E aí teve uma hora que eu falei assim, tá, se essa técnica foi feita, você tem que saber tal e tal coisa. Ele, sim, claro. Eu falei, como que era? Nessa hora que eu peguei o aluno, porque não tinha como, o paciente não oferecia aqueles sinais que eram necessários para fazer a técnica. E aí o aluno se calou. Aí depois ficou um climão assim, né? Aí eu passei pro próximo aluno, aí depois chamei ele de canto e falei, cara, ó, vamos combinar assim? A gente tava no meio do estágio, não era nem pro começo nem pro fim. Eu falei assim, ó, daqui para frente, vamos fazer o seguinte, você faz o que tem que ser feito de forma correta. Se você quiser dar uma engabelada igual essa aqui, a exposição vai ser pior, talvez não seja legal. E assim, isso não é honesto contigo, né? E muito menos com o paciente. Porque isso aqui que você faz é um documento, cara. Você tá colocando coisas que nem dá pra fazer. Se dá algum BO com o paciente, alguém vai ler isso aqui, é o seu e o meu, porque o carimbo embaixo do teu.
Aí ele, não, professor, não sei o quê. Aí depois ele deu uma segurada, assim. Mas acontece. Até eu quero voltar um pouquinho, porque essa é uma história que eu passei a contar em todas as minhas palestras. Né? Conte-me. Na verdade, eu pego uma licença daquilo que você disse pra gente no último episódio, eu comecei a utilizar de como o fisioterapeuta entra na fisioterapia, né? Como uma pessoa entra na fisioterapia, e eu acho muito legal essa sua história. Conta pra gente também, até porque muita gente não assistiu primeiro, talvez vá assistir agora, como você entrou na fisioterapia de fato, João? Cara, eu acho muito bacana, assim, como as histórias acontecem por meios, às vezes, que a gente nem espera. Quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, eu adorava assistir Teleton e eu olhava aquilo, eu nem sabia, com 5 anos, eu olhava aquilo e falava assim, nossa, que demais, ver uma pessoa vestida de branco, toda profissional de saúde, atrás de um cadeirante, colocando ela nas paralelas em pé. Eu falei, cara, eu quero. Com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Eu não fazia nem ideia. Eu só olhava e falava assim, nossa, que legal. E eu gostava de assistir todo o programa depois, Sim. né? Aquela era uma chamada, era uma propaganda, tem muito claro isso na minha cabeça. E ao longo do tempo isso foi passando, ficou guardado na memória. Eu sempre assistia quando tinha Teleton, anualmente. E aí, chegando no colegial, que você começa a ver as disciplinas, né? Que eu ia, no caso, eu ia menos pior, não é? Que eu ia melhor. Falei, deixa eu ver aqui as que eu não tenho nota vermelha, vamos assim. Você era um mau aluno? Não mau aluno, mas depende da métrica. Se a métrica for nota, eu era ruim. Não era bom, não. Isso não quer dizer se você vai ser bom profissional ou não. Depende de como você avalia. E aí, eu fui vendo quais eram as disciplinas que eu gostava mais e que eu ia menos pior, no caso. E aí tinha lá, física, eu gostava, mas não ia tão bem, mas biologia, nossa, biologia, a parte de química eu adorava. Aí eu fui ver quais eram as profissões que usavam aquelas matérias base. E aí, dentre elas, estava fisioterapia. Eu falei, deixa eu ver. Na hora que eu cliquei e apareceu a imagem muito parecida de um cadeirante, e eu falei, nossa. Já remeteu lá atrás. Eu falei, isso. Eu não pesquisei nada, não fui daqueles que fez vestibular e segunda opção, tal coisa. Não tem segunda opção, é isso. Pronto. E aí, eu me sinto privilegiado de ter entendido que as coisas eram desse jeito e nunca passou pela cabeça de desistir. Você deve ter explicado, mas eu não lembro. E por que você não foi pra amputados ou pra neurologia? Ou até mesmo neuroinfantil, talvez? Sim, essa era a ideia inicial, né? Porque era o que eu conhecia apenas da fisioterapia. Eu só conhecia essa parte da neuro. E assim, bem por cima. Sabia que tinha uma parte ortopédica também. E aí, a partir lá do terceiro ano que a gente começou a ter disciplinas específicas, apareceu a parte hospitalar. E aí o que mais me chamou a atenção foi a velocidade com que as coisas aconteciam por conta de uma integração da equipe multi. E aí eu falei, nossa, que legal. Então se o paciente fizer um raio-x de manhã, a gente discute, faz o tratamento e à tarde talvez já resolva? Eu falei, nossa, que legal. O imediatismo me chamou a atenção. Inicialmente... em comparação com o neuro, então, dá, né? A longo prazo... talvez você consiga uma migalha. E isso é de comemorar. Verdade. Agora, assim, o imediatismo, você conseguir dar alta para um paciente aplicando intervenções em uma semana, cara, é muito legal isso. Eu perguntei isso porque, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro agora no final de julho, dar uma palestra lá no Conselho, e em todas as palestras eu faço isso, mas me chamou a atenção novamente, porque eu sempre falo assim, por que o fisioterapeuta, por que nós entramos na fisioterapia, né? Nós temos um propósito, né? Nós queremos ajudar o próximo, muitas vezes temos um familiar que precisou de atendimento fisioterapêutico, ou nós precisamos de atendimento fisioterapêutico, ou... mais dificilmente temos alguém já fisioterapeuta na família, que pode acontecer, ou então porque alguém assistiu o Teleton e gostou. Eu uso isso aqui agora. Que legal. E lá no Rio de Janeiro, 2 pessoas falaram, mas eu também, eu entrei no Teleton. Que legal. Daí eu falei, porque tem o Físio João, né, o da pediatria, o João Souza, que também relatou isso, por isso que eu uso isso nas minhas palestras. Daí a pessoa, nossa, porque eu gosto do Teleton também. Que legal. Então não foi só você que entrou por conta do Teleton aí na imagino nossa que deva ter inspirado várias pessoas. Certeza, terapeutas ocupacionais, né, médicos e por aí vai. Sim. Lembrei também que da última vez a gente saiu pra beber e nos chamamos João, lembra? Aí bonito, o João né? depois ele mandou mensagem. Não é que nós não chamamos o João. O João ele não foi com a gente. E ele não morava bebia. aqui ainda. Ele não bebia também, começou a época, eu não bebo, lembra? Aí depois eu falei, mano, tu não bebe, a gente tá aqui não. Mas me chamava, eu tomava um suco. Velho, eu falei, pô. Vocês foram tomar uma verdade. Mas ele mandaram que não quis foto, ir, é verdade, mais. ele que não quis ir. Hoje tem. Hoje tem. Não dá, Tem? tô com a pequena aí. Ela toma suco.
Tá o João bom. não tá tomando mais? Mas a gente vai. Deixa ele tomando suco agora. Pode ser. Tô de boa. Pô, que racha, assim, na equipe, pô. O João tá. O João faz o quê? Quantos episódios fazem, Eric? Acho que passou no episódio 60, mano. O João mudou, velho. Olha só. Não é? Acho que tem uma série de episódios. Não sei o que acontece, velho. Tem que ir acompanhando pra ver, igual série, né? Tem, a partir mas dá pra ver, da tá? temporada tal. Não, é que a gente vai pegando um pouquinho do outro, né? Ele tá um pouquinho mais brando, um pouquinho mais gentil, um pouquinho mais amoroso. Mole. né? E eu ficando um pouquinho mais ríspido. Caralho, Um velho. equilíbrio. Um equilíbrio, vai fazendo vai fazendo aí um meio termo. Cara, como que isso... Mas me fala uma coisa agora importante. Acho que o mais importante, quando você saiu do primeiro episódio gravado, o episódio 3, o que nós deixamos de perguntar que poderíamos ser perguntado? Eu sabia que você era skatista, né? Vai ter For Fun agora. Você vai assistir For Fun? Não. Amanhã, Nem tô sabendo. vai ter amanhã For Fun. Dá pra ir ainda, eu vou. Ó, que legal. Amanhã Vai ser vai rolar onde? For Fun. Mano, Aqui no Allianz Parque. legal. Inclusive... Descei na rua aqui, ó. Descer na rua. A Scarlett vai vir e eu só lembrei que era amanhã o show, graças a Deus. A Scarlett postou que tava no show. Eu falei, mano, ela tá no show. Eu falei, então deve ser daqui a pouco. Eu olhei, era tipo, amanhã. Eu me perdi. Quem é Scarlett? É uma fisioterapeuta que vai vir aqui falar disso. Entendi. Tá bom, tá Que bom. é bem organizada, fala de joelho. A Scarlett, Não, sim. Não, agora eu me E- localizei. É que você tá falando de forfã, eu me perdi. aí no E meio aí do que eu vi que ia caminho. ter For Fun. Você anda de skate, pô. And skate, eu via muito forfã. Então, amanhã. Eu não tava hein? sabendo, não. Amanhã à noite, dá tempo ainda. Mas não dá. Não? Puta aí, tá vendo? Não vai dar certo. Vamos Se eu andasse embora. de skate, hein? Se eu andar de skate. Cara, o que nós não perguntamos no primeiro episódio que você gostaria que nós tivéssemos perguntado? Essa é uma boa pergunta. Não sei, eu acho que, assim... A gente não falou sobre histórias de hospital, assim. Um assunto que talvez... Histórias de hospital. Mas você tem histórias. coisas assombradas. macabras? Ah, essas eu gosto. Você Essa tem é legal, histórias tem, assombradas? Na Tenho. na E eu morro de medo disso. Na pediatria tem isso? Oh. Não é João. só lá nos cuidados paliativos, Não. com pessoas mais. Não, filme de idosas? terror não é sempre uma criancinha. O Grito. O Grito? É o Grito que tem o japonesinho acho lá. que É, filme de é. terror com criança é foda, né, velho? Então. Agora imagina você tá lá que é com a criança de verdade. Gente. É mais... Manda. Assusta. Isso Eu fico meio tenso com esse assunto. tá atrás de você aí. Tá bom. Atrás de Aí já você. aconteceu isso uma vez também. Conta. Não, puxa o microfone pra criança aqui também, por favor. Conta Sério? histórias. Conta. É. Vamos lá. Histórias macabras Não, no é. hospital. Cara, assim, eu tenho bastante pavor, é pânico mesmo. Acho que essa é a palavra. É um sentimento muito grande, negativo. E, assim, teve uma vez que eu tava atendendo um paciente grave com uma técnica de enfermagem que ela é... Eu não sei de qual religião agora, eu não vou falar, mas é uma dessas que Espiritualistas, vai. acho que ela- Espiritualistas. alguma de matriz africana, eu não vou lembrar qual, mas envolve muitos espíritos, assim. E aí, imagina, eu tava com um paciente grave aqui, aí ele tava entubado e ela pediu ajuda pra eu segurar o tubo, pra não perder o tubo, pra ela trocar o lençol embaixo. Eu falei, beleza. Levantei aqui, segurando o paciente, com cuidado, ela trocando o lençol e fazendo assim, ó, olhando pra trás de mim. Aí ela olhou 2 vezes. Aí eu falei, para com isso, eu tenho medo. Aí ela falou, não, é bobagem. Aí eu falei, você tá falando sério? Tem alguma coisa aqui? Ela falou, não, é bobagem. Eu falei, então troca logo esse negócio que eu tô saindo. Aí ela, não, calma. Eu falei, tu troca logo. Aí terminou, aí ela falou assim, não, João, calma. Existe coisas assim. Era uma coisa boa. Eu falei, tinha uma coisa de verdade atrás de mim? Ela falou, tinha. Eu falei, não quero saber mais. Aí ela falou, não, mas tá tudo bem e tal, não sei o quê. E era um paciente que tava grave, perto da terminalidade, assim. E aí era uma história... Aí depois ela contou, sem falar detalhes dos espíritos, mas era um paciente que os pais estavam muito apegados e era um paciente de cuidados paliativos que não estava em paliativos. Então os pais estavam demorando a entender qual era o processo e aí ela falou assim, essa criança não vai enquanto os pais não aceitarem. E cara, batata assim, no dia seguinte os pais concordaram, ficaram tristes, no segundo dia depois disso a criança morreu. Foi tenso. Rapaz. A Lili tá ali, ó, a Lili de boca aberta. Hoje a minha filha tá no estúdio, tá ali de boca aberta ali, assim, ó. Gente. Te amo, Lili. Mas, sinceramente, se quiser compartilhar com a gente, você já... Porque aí foi um relato de alguém junto com você. Você já viu ou ouviu
alguma coisa? Porque pelo menos outros convidados que trabalham também em hospital relatam só um, por Daniel, exemplo. Dani, né? Nunca vi, mas já ouvi. O que você já presenciou assim? Eu já presenciei fatos bizarros que não tem explicação. Agora, ver espíritos, ouvir essas coisas assim, não. Eu já senti aqueles calafrios, assim, é normal. Normal. Mas é que, às vezes, eu trabalhei por um curto período de tempo, óbvio, já dá pra entender, à noite. Que à noite, eu não entendia. Eu sempre trabalhei de dia no hospital e quando eu passava o plantão e eu pegava o plantão no outro dia, em 12 horas que eu fiquei fora, as coisas aconteciam. Eu falei, não é possível, não tem como. Aí eu comecei a trabalhar à noite e falei, cara, não é que as coisas mudam à noite. E tem uma questão sobrenatural também. Teve uma vez que eu tinha um hospital que a gente revezava, eram 2 fisioterapeutas, a gente revezava o horário de descanso, né? Então, 1 hora, 2, assim, a gente ia descansar, o outro ficava tomando conta e depois a gente trocava. Aí, o lugar onde a gente descansava tava reformando. Aí tinha um leito vazio. Aí eu falei assim, ó, o pessoal da enfermagem, eu vou descansar, tal, não sei o que, mas o nosso conforto lá tá reformando, eu vou descansar ali. Ah, não, tá bom. Eu passei acho que 15 minutos, sabe aqueles pesadelos que você tem de paralisia do sono? Que dá a impressão que você tá meio acordado, mas meio dormindo. Cara, foi horrível, horrível. E como que eu acordei? A janela da UTI é vedada, né? Então tem uma janela, tem a persiana no meio e a outra parte do vidro. A persiana bateu. Cara, não tem como a persiana bater. Mas não tem vento lá, não tem corrente de ar. Não tem vento. E a persiana bateu. Tum! Aí eu acordei de fato. Aí nessa que eu acordei, meu coração... Aí eu olhei, tinha passado 15 minutos. Eu falei, eu não vou conseguir mais descansar. Eu tinha 1h30, sei lá. Eu falei, não, deu, já deu. Aí eu saí... Aí, tava pálido, provavelmente, porque uma moça da enfermagem que cruzou comigo falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não muito. Ela falou, o que foi? Eu falei, não, tive um sonho ruim, umas coisas assim, tava vendo umas coisas. Ela falou assim, você não tava no leito 1, tava? Aí eu falei, tava por quê? E por que não me avisaram? Aí ela falou assim, não, ali é onde interna paciente e morre, ali é onde várias coisas já aconteceram, já teve casos mirabolantes. Eu falei, vocês sabiam? E ninguém me avisou. Ela falou assim, tem gente que não acredita, né? Então eu não vou falar nada pra você pra não te sugestionar. Eu falei, obrigado. Nunca mais. Pensei que ele ia falar, dormi no leito 1, acordei entubado. Sabe, tipo aqueles pesadelos que você acorda e não se mexe? Não, mas os caras tinham feito o medicamento. Nossa. Já pensou? Aí cena de filme, já. Confundiram. Esse negócio é meio trash, assim. Aí, não. E de fato, isso era o começo. Quando eu comecei a trabalhar nesse hospital. Depois, todo paciente que internava ali era o leito que encacava. Botava o paciente ali. Mas pediatria? Pediatria. Caramba. Teve uma vez também que, acho que mais inexplicáveis, assim. A gente tava com um paciente extremamente grave, muito grave, assim, de um pé na cova e o outro no sabonete, sabe? Tava, assim. E era um paciente grande, tinha 13 anos, então... Ele era grande pra ficar na UTI adulto, ele é grande pra ficar na UTI PED e pequeno pra ficar na UTI adulto. Sim. Aí a gente fez um trabalho super legal lá na UTI, veio o pessoal do adulto, ajudou a gente e tal, não sei o quê. Porque os pediatras lá faziam cálculo de medicação por peso, né? E aí ia dar uma super dose. O pessoal, não, desse peso aí já... Beleza. Resumindo, era um paciente muito grave e uma das estratégias que a gente faz no paciente grave para ventilar melhor é liberar a região posterior, ou seja, pronar o paciente, colocar de barriga para baixo. Aí esse paciente precisava dessa conduta e como ele era muito grande, a gente aproveitou, ele tinha um problema ortopédico. Aproveitou o ortopedista, o ortopeda era grandão, forte. A gente falou, você não ajuda a gente aqui na pediatria? A gente só tá acostumado com os bebezinhos, né? Cara aqui pesa 90 quilos esse paciente. Não, beleza. Aí, o que aconteceu? Uma médica ficou atrás da cabeça do paciente para segurar o tubo e tal, e virar a cabeça. Eu fiquei junto com o médico ortop, ele foi virar o quadril, que era onde ele estava fazendo a intervenção. Eu fui virar a cintura escapular e tinha 2 técnicas ali ajudando. Beleza. A cama tem que ficar 0 graus. Aí, para ser seguro, a gente vira o paciente de lado, espera, estabiliza, começa a trocar os eletrodos da frente para as costas, tal, não sei o quê. E aí começa a virar ele de barriga para baixo. Nessa que a gente começou a virar de barriga para baixo, a cama começou a dobrar nesse sentido.
como se alguém estivesse encostando no botão que dobra. controle. Aí eu comecei a falar, gente, ó, a cama tá subindo, desencosta. Gente, a cama tá subindo, desencosta. E aí nessa o paciente já tava virado de barriga pra baixo quase já. Aí eu falei, gente, desencosta. Aí todo mundo desencostou e a cama começou a dobrar. Aí o paciente começou a virar um U pra trás. Não tinha como. E era um paciente muito grave. Qualquer movimentação já deixava ele instável. E aí eu falei, gente. Aí eu comecei a tirar tudo da tomada. Ventilador, tirou... E a cama não, né? E a cama não. Não, eu arranquei tudo. Bomba, tudo. E a cama continuou, cara. Mas você tirou a Sem cama da bater. tomada também? Tirei a cama da tomada. Eu tirei tudo da tomada. O ventilador também. Tirei tudo. Na hora, Ele eu suporta. saí arrancando. O ventilador tem bateria. Meu, arranquei tudo e a cama continuou. Aí veio uma técnica, puxou lá. Tem uma trava de emergência que é pra fazer RCP, né? Então ela desce a cama com tudo. Aí, meu, bum! O paciente caiu assim. Imagina, você consegue entender que você abria a porta do quarto, a saturação e a frequência cardíaca dele oscilava. Imagina o menino caindo. Acordou, caindo, né? Ele acordou. Falou, não, melhor levantar, que senão esses caras vão acabar comigo. Foi um hoje. negócio... E assim, não tinha colocado todos os eletrodos, a gente não sabia se o paciente estava estável. Cara, foi aterrorizante, assim. Aí a gente arrumou tudo, puxou o carrinho de parada, tal, não sei o quê. Aí o paciente ficou estável, aí passou aquele furdúncio, aí ficou um olhando pra cara do outro e falou, meu, o que aconteceu aqui? Eu não sei. Aí o ortopedista falou assim, eu tô indo embora. Foi muito bom, foi embora. Ficou eu e a galera assim, tipo, não sei o que aconteceu. E, assim, depois a gente foi associando, né? Porque vai acontecendo um evento, a gente vai associando a outros. Era num leito também que sempre dava problema. Aí a cama queimou. Que horário, A que, cama horário que queimou. era? Não, era de dia. De dia. Dessa Era vez de foi de dia, dia. é. Pior. Dessa vez foi de dia. Não sei se era pior ou melhor, mas... Enfim, a gente teve que trocar a cama depois, o pessoal da manutenção. Porque a cama pifou. Você ligava na tomada, ela não funcionava mais e foi isso. Gente, Não entendo. O paciente sobreviveu essa. Sobreviveu? Nessa sobreviveu, mas que assim... bom. Até levantou, né, pô? Até, então, falando retiro, em não, sobreviveu, se você tem alguma história, daí ao contrário, não um paciente que foi a óbito, né? Mas que estava talvez grave de uma forma, aconteceu algum evento que vocês também perceberam de diferente e de repente voltou, tá tudo bem. Alguma Reviveu. coisa, Cara, alguma coisa nesse sentido. Teve uma... Ou até história- se alguma criança, né, pôde relatar alguma experiência nesse processo, depois quando ficou bem, não sei, alguma Ah. coisa nesse sentido, assim. Legal. Não, nunca tive... Assim, os pacientes mais graves geralmente não são aqueles que interagem, né? São um pouco menores. Mas teve um paciente que... Eu tenho uma cota pessoal que é a cota dos milagres, assim. São pacientes que você claramente, por ter uma expertise, você olha e fala assim... Não passa de hoje. Teve uma vez recente, assim, acho que foi no começo desse ano, tava com uns alunos no estágio, aí tinha um paciente extremamente grave, e era o começo do estágio para eles, então não dava para eles irem atender, porque não cabia o momento que eles estavam com o momento do Uhum. paciente. E aí, eu não me aguento, por mais que não seja meu paciente, eu vou lá e vou ajudar, eu me coloco à disposição. Se eu sei, eu não posso ficar omitindo, né? E aí eu falei pra galera, eu falei, ó, gente, ó, falei pra equipe do hospital, falei, ó, esse paciente precisa de uma intervenção agora, porque... Ah, não, mas a gente já fez tudo. Eu falei assim, mas tudo o quê? Ah, a gente já fez isso. Eu falei, vocês fizeram uma boa parte, mas tem outra, tem isso. Ah, mas será que vai funcionar? Eu falei, vamos fazer, aí funciona. Aí eu combinei com meus alunos, falei assim, ó, se tiver uma parada hoje, o que vocês fazem? Já preparando eles. Ah, a gente tem que fazer isso. Revisaram, eu falei, beleza. Então, sabe aquele paciente mais grave? Eu vou atender e vocês vão ficar comigo. Era perto do horário de sair, eu falei assim, ó, quem tiver que ir pode ir, mas quem quiser ficar vai experimentar um negócio legal. Talvez muito, muito legal, porque vocês vão ter que reanimar alguém. Ou talvez muito, muito legal, porque o paciente vai ficar bom. Na pior das hipóteses, ele vai ficar igual ele tá, que tava muito mal. Aí a gente foi lá, fez a estratégia e, cara, foi muito legal. Uma sensação, assim, de dever cumprido, porque em 30 minutos a gente reverteu um quadro que o paciente passou o dia todo mal, sabe? Por ter um olhar diferente sobre a mesma coisa. Às vezes um olhar externo ajuda muito. Aí a gente propôs pra equipe, a gente, não, com certeza, a gente vai seguir, porque deu certo, né? Ah, beleza. E aí, esse deu certo. Mas assim, esse dar certo era prolongar, assim, mais um dia. Era porque naquela tarde, eu lembro que era uma tarde, ele ia embora. Aí eu falei, quem sabe amanhã. E aí esse paciente foi indo. Cara, teve uma hora, esse paciente foi embora, tá em casa já. Ele ficou tão grave que ele precisou fazer tracostomia. Pra você ver as coisas
Teve uma vez que ele decanulou sozinho, sem querer, em casa já, né? Passou toda essa parte de reabilitação no hospital e tal, em casa. Foi trocar a fixação e tal, tossiu, saiu. Chegou no hospital, chegou no hospital com a tráqueo na mão e ele respirando bem, assim. Aí falou, não vamos pôr nada não, só põe um curativo, assim. E o menino ficou bem, sabe? Tipo, esse daí entrou, o último, Cota dos Milagres, ele tá na última que eu vivenciei. Acho que muitas pessoas que estão escutando não sabem o que acontece se você decanula uma tráquea, ou não sabem se o buraquinho fecha ou não, se pode fechar ou não, porque a gente sabe que tem casos que, já é assim. Eu tinha até uma aluna que ela já era profissional de educação física e foi fazer fisioterapia e ela ficou muito tempo e o dela é daquele que se você tirar, mano, já era, entendeu? Ela tinha lá, sei lá quantos segundos se tirar. Você consegue explicar essa parte? Porque é uma curiosidade bacana isso aí. Legal. Tipo, pra organizar, quando tem que fazer a tráqueo, por que tem que fazer a tráqueo, porque não pode deixar com o tubo, né? E quais são as consequências pós. Legal, essa é uma boa, porque acaba sendo uma dica prática pra galera. A tráqueo na pediatria tem recomendações diferentes do adulto. Do adulto, eu acho que depois da pandemia, acho que 14 dias é o limite, né? Depois disso, se o paciente ainda precisa ficar com suporte invasivo, ele vai pra tráqueo, porque depois disso a traqueia deforma e tudo. Na criança não, porque a criança está em desenvolvimento, então a traqueia vai crescendo, muitas vezes a gente troca o tubo para um maior, né? Então, eu já tive um paciente, o meu recorde foi 7 meses intubado. Intubado. O palato, o céu da boca dele, tinha até o formato do tubo já, assim, tadinho. E ele ficou intubado, ele nasceu prematuro, tal, e ficou 7 meses que ele ficou na UTI, dos 8 meses que ele ficou, 7 foram intubados. Então, nessa recomendação é diferente, né, na pediatria. Muitas vezes a gente indica tráqueo quando tem muita extubação que não funciona, né, falha de extubação. Então tenta 1, 2, 3, tem as recomendações certinhas, mas geralmente é quando falha. E aí é muito comum, né, que pessoas façam os cuidados domiciliares de pacientes com tráqueo. Se um dia escapar a tráqueo, a melhor dica é tampa o orifício, o estômago, tampa o estômago e usa o ambu, se for um paciente assim que não consegue respirar, usa o ambu na via aérea superior. Coloca uma gaze, alguma coisa, consegue tampar e vai ventilando ele aqui. Tem muitas pessoas que falam, não, mas eu vou tentar passar tráqueo de novo. Se você não tiver o conhecimento ou o treinamento, não é bom fazer isso. Porque existe um falso trajeto, que chama assim, né? Que passa entre a pele e a traqueia. Então não chega no lugar. Aí você começa a ventilar na tráqueo, que não tá no lugar, o paciente não respira nem por cima nem pela tráqueo. Aí você tá mais prejudicando do que ajudando. Então, se você não sabe, né, tem, por exemplo, o pessoal da enfermagem geralmente sabe passar. Se não tiver ninguém ali que saiba repassar isso, que tem autonomia para fazer, deixa aberto, tenta ocluir e vai ventilando por cima. Já teve um paciente assim no hospital, que eu não tenho tanta familiaridade com o paciente domiciliar, mas que decanulou, a gente foi fazendo dessa forma e não conseguiu passar a tráqueo, mesmo o médico experiente não conseguiu. Ele falou, então eu vou ter que intubar o paciente, isso é bizarro assim. Nossa. Intubou o paciente de novo para depois o cirurgião conseguir passar a tráqueo de novo. Então ele ficou com o estômago aberto, dava para ver o tubo passando ali e ele com o tubo pela boca. Bizarro, né? Rapaz, eu nunca nem imaginei. É uma situação que você fica meio assim, e agora? E agora? Então, se acontecer, o pessoal já sabe agora. Tem uma boa dica. João, conta pra gente também como que é essa experiência com multiprofissional, né? Você falou agora de técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, etc. Como que é normalmente a relação do fisioterapeuta, ainda mais na pediatria? Existe sei lá, outros profissionais que tentam passar por cima do que o fisioterapeuta decide, ou até vice-versa, fisioterapeuta contestando. A gente sabe como deveria ser o mundo ideal, mas como na prática realmente é essa convivência dentro do hospital, varia de hospital para hospital, tem local que realmente tem que ter uma regra específica, de uma hierarquia, ou como que é de forma geral assim? Bem legal isso que você falou, porque hierarquia, né? Não, todos os profissionais que estão ali, eles não têm subordinação hierárquica. Então, não é o médico que manda
no enfermeiro, o enfermeiro manda em alguém. Na verdade, o enfermeiro é responsável, não é que ele manda, mas ele é responsável pelos técnicos e auxiliares, que é do nicho deles, digamos assim, da classe profissional deles. Mas o médico pro físio, do médico pro fono, do fono pro físio, não tem essa hierarquia. O ideal, como você falou, é trabalhar em conjunto. Mas, assim, o que mais pega, geralmente, é a equipe médica querendo centralizar tudo. Porque é uma questão cultural. Antigamente o médico centralizava tudo, né? E delegava algumas funções e tal. E hoje em dia, cara, é uma quantidade absurda de conhecimento. Então, uma pessoa não vai saber tudo nunca. Quanto mais ela entender isso, mais ela entender a sua própria insignificância, mais humilde ela deve ser na hora de pedir ajuda, né? Então, isso é um contraponto, porque os médicos mais antigos, quando eu trabalho, né, em uma equipe que tem médicos muito antigos, é difícil conversar, cara. É difícil, porque você traz evidência e tal, não sei o quê. Mas não quero fazer. Por quê? Porque eu não gosto. Como é que é? Só que não gosto porque não quero, né? Não, acho que não. Não, acho que não. E eu pautei, trouxe todos os argumentos pra gente discutir. Você vai falar que não quero? Não é questão de não acho ou não quero, é questão do que tem que ser, ó, tá aqui. Né? E aí, cara, de um tempo pra cá, eu assim, não recomendo que as pessoas façam isso. Mas cada um tem o seu limite. E aí, igual vocês aqui, eu sou meio sem limites nessa hora, porque já teve vez falando especificamente de ventilação, por exemplo. Tinha uma paciente na ventilação não invasiva, em crise de broncoespasmo, no pronto-socorro. Eu tava com os alunos, e aí a gente foi, seguiu todas as recomendações, e o paciente ficou muito bem. Ele tava mal, a gente interviu e ele ficou bem. Uma médica, que era tutora dos alunos residentes da medicina, veio e simplesmente mudou tudo. Mudou, assim, sem falar com a gente. Aí a gente tinha passado e tal, e os residentes falaram, nossa, legal, não, visualmente tá muito melhor. Aí ela veio e mudou da cabeça dela, assim. O que aconteceu? O paciente piorou. E nessa, eu lembro que eu tava em outro setor e os meus alunos mandando mensagem, João, a médica tá vindo mudar. João, e agora? Eu falei, gente, vocês têm que saber, vocês têm autonomia, tudo que a gente discutiu já tá alinhado, você tem que falar pra elas, convençam ela. Quando eu cheguei no pronto-socorro, depois de uma meia hora que eu tava ajudando na UTI, os outros alunos, na hora que eu cheguei, os alunos, com uma cara vermelha, assim, tudo, não conseguiam nem falar comigo. João, o que tá acontecendo? Eu perguntei pra elas, João, eu não consigo falar, o que aconteceu? Eu não sei o que. Vai lá, fala com ela. Eu olhei, a paciente mega desconfortável, e aí não tinha mais jeito, né? Tudo que a gente tentou voltar era tarde, porque ela fadiga. A criança tem menos fibras de resistência do que o adulto. E aí não teve como, tinha que entubar. Aí foi interessante porque a pessoa que fez a bagunça não foi a que foi entubar. Porque ela também não sabia. Aí teve que chamar uma profissional médica da UTI pediátrica para sair do setor. E assim, o pessoal da UTI pediátrica já sabia mais ou menos do caso e sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Aí a médica foi lá, entubou o paciente, assim, rapidinho. E eu já conhecia ela, falou assim, João, daqui pra frente você cuida da ventilação. Eu falei, pode deixar. Aí a médica que tava lá, só de fora dando palpite assim, eu acho que não sei o quê. Aí essa médica, cara, essa médica ela é de Minas Gerais. Ela é meio secona, assim. Eu adoro que ela fala trem, troço. Uai. E aí ela falou assim, você fez tudo errado. Eu tô vindo aqui pra consertar as porcaria que você fez. Você vai ainda querer dar pitaco pra piorar de novo? Não, basicamente, se coloque no seu lugar e sai daqui. Só que num tom mineirês, que eu não sei fazer. E aí, a médica ficou super emburrada. Na hora que a moça da UTI voltou pra UTI, a médica da UTI voltou, ela veio de novo. Aí eu falei, olha, a gente tentou conversar uma vez e não teve conversa. A partir de agora, vai ser diferente. A estratégia que você deu é pra fazer isso, isso e isso. Não dá pra fazer. Aí eu mostrei pra ela, na tela do ventilador. Eu falei assim, quando você faz isso, isso acontece. E enquanto eu falava, a cabeça dela devia estar assim. Tipo, os divertidamente dela devia estar brincando. E aí ela repetia a mesma coisa. Eu falei, não, você não tá entendendo. Isso daqui acontece... Não, é assim. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Pra gente discutir um pouco mais, eu acho que você tem que ter mais embasamento. Porque daqui pra frente, acho que precisa de mais embasamento pra gente discutir. Porque não tá fluindo. E eu não vou deixar você fazer de novo a mesma besteira que você fez. Como assim você não vai deixar? Eu falei, se necessário for, e está sendo, eu vou ficar na frente do equipamento e você não vai mexer. Rapaz. Isso é um absurdo. Eu falei, fale o que você quiser. Você sabe quem eu sou? Eu sou médica.
não sabe fazer nada, deveria saber mais. E, cara, sabe uma coisa? Teve um hospital que eu fui fazer treinamento depois e eu encontrei com essa médica. Ih, rapaz. Ela lembrava? Lembrava. Você foi fazer o treinamento Eu não pra lembrava ela? dela. Ela ia ser a treinada ou eu só tava no local? Ela era uma das treinadas. Não, E ela aí? era, Era aluna. Ela Ela ia ser Mas aluna você dele. foi dar o treinamento? Isso. Ah, tá. Eu fui dar o treinamento no hospital e aí foi engraçado porque, assim, a coordenadora que me chamou falou assim, olha, João, a gente tem um problema com a médica. Arruma problema com todo mundo. Ela tem umas coisas que vem da cabeça dela. Então não foi especial ali. Aí eu falei assim, não, pode deixar que eu vou pegar. E aí era uma parte teórica e uma parte prática. Aí na parte teórica ela dava umas sugestões bem absurdas, assim, e eu não dava uma cortada no meio, porque eu falava assim, olha, eu entendo o seu ponto de vista e tal, bem polite, assim, sabe? Eu entendo o seu ponto de vista, mas Acho uma discordo. bosta. Que coisa burra, cara. Não. E aí eu falei pra ela, isso aqui não faz sentido. Tem no seu ponto de vista, a ciência que não, mas você tá muito além, muito à frente. É muito piruleibe. E aí todo mundo entendia e ela ficava assim, não, acho que eu tô certa. A única, o E alecrim aí- dourado. Né? Exatamente. E aí teve uma hora que a gente foi fazer a dinâmica, que era em grupo, e, cara, ela atrapalhou o grupo. E aí, numa das vezes, assim, ela acabou ficando de fora, deixou a galera fazendo, porque eu acho que a galera mesmo excluiu ela. E aí ela veio falar comigo, ela falou assim, você trabalha em tal hospital? Eu falei, eu dou alguns plantões lá de vez em quando, com supervisão de alunos. O que você faz? Sou segurança de ventilador. Aí ela falou assim, eu acho que eu lembro de você. Aí eu falei, eu costumo ficar lá. Tal. E eu, até ali eu não tinha me tocado. Ela falou assim, eu fico no pronto-socorro. Nessa hora, eu juntei as peças e falei, It's é you. você. Você não falou pra ela, pronto-socorro, eu não fico, não. Pronto-socorro, não. E, cara, eu quase citei essa história durante o treinamento, já pensou? Puta. Gente, aí E eu citei um pouco antes, né? Eu dei um treinamento de manhã, à tarde eu fui almoçar com a coordenadora e na hora do almoço eu fui almoçar com a coordenadora e à tarde eu continuei treinamento. Eram duas equipes diferentes. Na hora do almoço eu contei essa história pra coordenadora. Na hora que acabou, eu fiquei assim, ó. Sabe aquela história que eu te contei? Aham. É aquela ali, ó. Aquela... Faz total sentido o que você disse, porque ela faz isso aqui também. Eu falei, meu Deus. Você vê que ela é pancadinha. Às vezes eu só me pergunto, então, você sabe que ela faz isso aqui, faz aquilo ali, por que ela continua lá? Porque tem demanda, cara. Rapaz, Tem demanda. Tá faltando profissional, tem demanda. será que é por isso, mano? Tranquilo. Não, E cada só vez falando, que sei vai dizer. vão ter profissional. Não, existe demanda. Ou também era um hospital CLT, era uma equipe que você tem um líder forte. Tipo, ela era preceptora, por exemplo, você falou. Né? É. Ela tava como Então, responsável. sei lá. Tem Não outras, sei. tem outras Não questões. sei. Não sei, entendeu? Tipo, pode conhecer alguém. Tem tanta coisa, velho. Tem tanta gente ruim. Conforme você. Quem é novo na profissão, você normalmente deve imaginar pessoas que estão em alguns cargos, você deve falar, mano, essa pessoa é foda. Você vai descobrir, cara, que essa pessoa não é. Ela é igual a você, entendeu? Só que, tipo, às vezes ela é igual a você, só que biruleibe, que nem você falou, tipo, doidona. assim. Biruleibe. E ela continua, e assim, é isso aí. Tem gente que, ninguém é diferente. Quanto mais tempo você passar com uma pessoa, normalmente mais você vai descobrir. Qual que é o segredo do guru, vocês lembram? É ir embora rápido, pra você não descobrir que o cara é um merda igual a você. Esse é o segredo do guru, cara. Faz sentido. Entendeu? É muito louco. É isso. E que hoje em dia, os gurus na internet, eles têm a coragem de com pouco seguidor, de ensinar a ter seguidor. É muito louco essas coisas, né? Também Mas tem disso. tudo bem. Mas assim, então quanto mais tempo você passa com essas pessoas. Ou você descobre que elas estão lá por sorte, porque era o que tinha, entendeu? Porque elas conhecem alguém. Porque, porra, mano, não dá pra entender, mas estão, né? Então, o mundo não é exatamente de quem é bom e belo. Senão, você não tinha um monte de político multimilionário roubando a gente. Você não tinha não é? Cara, você não tinha Eu tenho uma paciente que... Momento do desabafo dele. Não, tinha uma paciente que a pessoa que... O namorado dela, vamos falar assim, que roubou milhões, era o líder de uma instituição religiosa. Uau. Entendeu? O cara roubou milhões descaradamente, assim. E era o líder, né? O líder, assim. Instituição religiosa, não importa qual a religião, né? Mas o cara era o líder. Então, é foda a vida. A vida é essa aí, né? A pessoa que mais tinha confiança e credibilidade. Então, exatamente. Quem você menos desconfiaria. Não dá pra acreditar, cara. É tenso. Que mais que você lembra aí bacana? Não, vamos... Sabe uma coisa que a gente falou da última vez? Mas você tá bem?
Pôs pra fora. Pôs pra fora, foi Não, tão profundo eu ia agora. ter um outro... Veio do- Na verdade, no caminho, eu lembrei de um caso, do que aconteceu comigo, mas só que eu falei, pô, aí a gente vai sair dessa história. Mas é que a saída das pessoas só contribuiu para a história, né? Sabe uma coisa que da última vez a gente começou a falar, e aí no carro você falou pra mim, pô, eu devia ter pensado em outras coisas, se eu soubesse eu falava outras, O quê? sobre as galhofas da profissão. Ah, verdade. Isso não pode faltar nesse Cara, episódio. Vamos lá. A gente já sabe que, por exemplo, você tinha uma colega médica lá que curtia fazer o que era contra a evidência, tá ligado? E o que tem mais de galhofa ainda na área? Na verdade, eu vou até complementar um pouquinho essa pergunta. Não é só o que tem de galhofa na área, mas o que foi tão utilizado durante muito tempo que hoje a gente sabe que não é mais, mas continuam utilizando. Até porque na graduação continuam ensinando de forma errada. Quais são essas técnicas não tão adequadas mais? Técnicas, falando especificamente de técnicas de fisioterapia respiratória. Você soltou um mineirês agora, respiratória. Porque ele tava com a outra médica na cabeça. Sai da frente, trem. Peguei o sotaque, me veio a cabeça. Tem até uma série de verdades que eu posto no Instagram lá. Isso, conte uma verdade e sai correndo. Esse é o Exatamente. momento. Exatamente. Cara, tem gente que, assim, aprende que a ausculta limpa não tem que fazer nada. Não, o paciente tá com a ausculta limpa. Tá, ok. A ausculta limpa é um bom sinal. Não quer dizer que não tem muco ali que você precise mobilizar. Mobilizando o paciente, talvez você descolhe o muco que tá grudado na parede, por isso que não faz ruído. E isso vai te levar a outras condutas. Ou pode ser que você mobilize o paciente, não descolhe muco, e você não vai fazer nada mesmo. Mas você precisa saber que aquela avaliação não vai determinar o que você vai fazer ou não. Agora, técnicas, assim, esses dias eu postei um negócio e eu deixei o pessoal deixar nos comentários. E aí me veio um negócio, tapotagem, acho que é top 1, assim. Tapotar, a gente acreditava antes que essa vibração mecânica conseguia transpor o tórax, vibrar a via aérea, e isso mudava o tixotropismo, né? A realogia, a capacidade de eliminar muco. Era isso, com a vibração. A gente achava. Aí, estudos em adultos mostraram que essa vibração não tem em hertz suficientes para conseguir descolar o muco no tórax do adulto. Aí ficou na pediatria, que é uma zona cinzenta, que não tem muito estudo disso. Mas tem, já falando sobre técnicas assim. E aí a galera começa a fazer. Não, no adulto não funciona, mas na criança funciona. Aí uma moça deixou no comentário lá do meu post, falou assim, tapotagem com bico de mamadeira. Eu falei, não, moça, calma aí. Porque você pegou um negócio que é ruim, que a gente nem usa, e botou um chantilly e uma cereja. Explica pra gente o que é. Aí ela falou que, sabe o bico da mamadeira? Desrosqueia da mamadeira, o bico usa aquele biquinho pra tapotar, pra vibrar o tórax do paciente, batendo assim no O pinguelim? Não, você segura nessa parte e usa a outra parte. Não. Porque É senão com você o usava bico uma da mamadeira. ventosa. Senão você usa uma ventosa. É o bico Não, por onde isso que eu o bebê imaginei suga. o pinguelinho assim, ó. É o bico que Isso, porque o bebê pequenininho, né? Se você tinha um técnico... Eu aprendi na graduação, tapotar com 3 dedos. Era assim, ó. Tinha isso, Porque essa concha aqui é nada a ver. É um negócio meio místico. E aí, o pessoal incrementou isso. Não, isso aqui é do passado. O bom agora é bico de mamadeira. Aí eu respondi assim, quê? Um monte de interrogação. Aí ela foi explicando, falou assim, tem até site que ensina isso. Eu falei, meu Deus. Não, isso não... Não, mas certeza. Isso não valida, porra. Você pode editar o Wikipedia. Não. Lógico que tá na internet, é verdade. Loucura. Que mais? E aí... Já testou? O quê? O bico de mamadeira? Não. Tá vendo? Então como é que você tá falando aí? É que eu não tenho treinamento pra isso. E isso não tem nem estudo, né? Loucura. Técnicas basicamente as técnicas de percussão que antes faziam pra mobilizar o tórax, hoje em dia a gente já sabe que não funciona. O que funciona de verdade são técnicas que oscilam fluxo. Então, também tem um vídeo lá no Instagram que eu pego um ambu, tem um tubo, e eu coloquei na outra ponta um pulmão artificial. Coloquei detergente no meio para simular um muco. Então, o que mobiliza o muco para fora é um fluxo expiratório maior do que a velocidade do ar que entrou. Então, na hora de entrar, entra devagarzinho. E na hora de sair, tem que sair rápido.
Aí, deixa eu fazer uma Aceleração de pergunta fluxo nisso, então. respiratório. É só isso. O AF. Se você pede pra pessoa, você pede pra pessoa puxar o ar Ó, fundo. Eu lembro de alguma coisa disso na faculdade. Cara? Você pede pra pessoa puxar o ar fundo. Aí ela expira. Você segura a caixa torácica. Você pede pra ela inspirar forte e você solta de uma vez. Isso aumentaria o fluxo o suficiente? Calma aí, me perdi. Uma descompressão torácica abrupta. Descompressão É isso, né? torácica. Mano, Calma que eu João, buguei agora. eu vou pedir que você use termos que são mais... Ué, estamos entre fisioterapeutas aqui, pelo menos foi assim que eu aprendi na faculdade. Então, a pessoa inspira contra uma resistência e eu solto isso de forma abrupta? porque dela... Isso. De uma vez. Então, aí a gente já tá pensando mais em reacomodar o ar lá dentro, pensando em expansão e não em Isso expectoração. seria uma manobra de expansão, né? Não, faria mas mais não sentido. Mas não Mas faria uma muda o aceleração fluxo? do fluxo. Mas aí, Respiratório? mais fluxo ins do que esse. Na hora que você solta, o paciente inspira tá. profundo. Entendi. Então, você tem que pensar em técnicas que aumentem o fluxo ex, para mobilizar muco. Né? Vibrocompressão. Agora, não, só uma Também outra não. pergunta. Mas Também quando você... não? Também não. Pera, essa é uma dúvida Como importante. não? Pera. Quando você mobiliza o muco, É. indiferente se ele vai pra dentro ou pra fora, você não tiraria ele da parede e a pessoa depois teria o estímulo de tosse? Nossa, que pergunta capciosa. Ó, profundo. A mobilização... É porque é dentro da traqueia. E geralmente, se a gente for pensar, né? Se eu aumentar o fluxo ins, eu tô jogando as coisas mais para dentro. O fluxo expiratório aumentado vai jogar as coisas para fora. Se você mobilizar para dentro, pode ser que o paciente não consiga expectorar, porque se a via aérea for muito estreita, isso acontece em bebês que a gente usa técnicas em bebês com menos de 2 anos, por exemplo. A via aérea dele é tão estreita, até as mais calibrosas são estreitas. Se eu fizer uma aceleração muito rápida, a via colaba e o ar não sai. Consegui explicar ou não? Entendi. Se fosse pra um adulto, ok, porque ele tem uma adulto capacidade faz de mais tossir, não sei o sentido. quê. Entendi. Agora, em bebês com menos de 2 anos, a gente nem faz o AF rápido, porque se a gente comprime o tórax, a via colaba e o ar Fecha. não sai. Tá. É mais ou menos o paciente faz... o ar não sai. Pergunta aí de novo da vibra, por favor, João. Ah, sim. E vibrocompressão? Tem aluno que pergunta, senhor, vou fazer, antes de atender o paciente, quais manobras você pensou? Eu sempre pergunto assim, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Eu quero fazer isso. Beleza, vamos traçar condutas para chegar lá. Pensando no racional clínico. Aí o aluno fala assim, para mobilizar muco eu quero fazer vibrocompressão. Pode? Eu falei, pode. Mas não tem evidência. Eu falei, não tem. Durante a compressão de tórax, você aumenta o fluxo esse. Isso tá legal. Sim. Se você fizer isso vibrando ou não, Não faz muita diferença. não faz a menor diferença. Aí tem gente que fala assim, porque eu não sei vibrar. Eu falei, tudo bem. Mas eu sou muito bom em vibrar. Tudo bem também, vai chegar no mesmo lugar que o outro, que sabe. Se fosse assim, pegava um vibrador espalmado E tem. e utilizava, E tem. né, Você velho? acredita não, que tem? ainda Deve mais ter. na gringa é o que Tem. mais tem, porque fisioterapeuta fora não encosta praticamente, né? É tudo com equipamento. Sim. O que mais É que é bem galhofa aí? Só essa do equipamento, quando eu fiz um estágio lá nos Estados Unidos, é exatamente assim. Sim. Eles pegam, é como se fosse uma ponta. Sabe escova elétrica? Que é só a pontinha que vibra, assim? Eles têm um negócio que é mais ou menos isso. Aí eles encostam no tórax do recém-nascido, que é bem pequenininho, nesse intuito de vibrar. Aí a gente tem uma outra pegada, porque aquela vibração tem que ter pelo menos 20 Hz. E aí o equipamento consegue, nossa mão não consegue 20 Hz de vibração. Então aí tem uma outra questão. O quanto daquilo não se perde até chegar na via que tem que ser. Então, Quando outra você discussão. manipula uma vértebra do tipo dog, sabe? Uhum. Se eu não me engano, o último estudo que eu vi era 395 newtons que você faz a força, mas tipo 320, mas chegam 5 newtons na vértebra. Ô, louco. Isso que você tá ali com a vértebra quase na sua mão, que o processo espinhoso é palpável, né, Sim. cara? Uau. Muito louco, né? Mas por que nessa Você vai transferência se perde perdendo. aonde? Não, porque o corpo tem uma capacidade de dissipação de carga. Sim. Porque se você centraliza a carga, você tem lesão de periósteos, tem as lesões. E o Que corpo legal. ele é feito para dissipar, principalmente uma região que vai ter muitas articulações, como as articulações zigopofisárias. E uma vértebra mexe, todas as outras vão mexer. Isso não é que chama-se interdependência regional, mas esse é o princípio dos conceitos de interdependência regional depois das partes neurais. E quando eu peguei esse estudo, até para meu mestrado na época, eu falei, caraca, velho. Então é Loucura. pouquíssimo que Não chega, adianta, né? Imagina no Não tinha pulmão. noção disso, não. Você tem Mas a caixa torácica ainda, todo o osso, tudo certo pra proteger, né? Exatamente. Esse é o princípio, o mesmo princípio. Eu queria fazer uma pergunta anatômica, pra ver se é possível. Porque assim, dentro da fisioterapia respiratória, seja pediátrica ou seja adulto, eu sempre fui aprendendo que o pulmão vai até o gradil costal.
no final do gradil costal. Só que, aqui na última costela. Só que quando eu vou na osteopatia, a gente vê que o fígado está abaixo da costela e o estômago do outro lado, uma parte dele está por dentro e uma parte está por fora. Eu sempre vibrei no hospital o pulmão, o estômago fígado. e o fígado das pessoas. Muito Foi isso que bom. aconteceu? Isso, e também a ausculta. Muitas pessoas É, vêm porque, auscultando olha, aqui. Tá tudo tranquilo Terço aqui, mas superior. peraí, aqui não é pulmão. É muito comum, principalmente do lado esquerdo. O Me aluno fala assim, desmistifica isso, pelo amor de Não. Deus. pior que é. Tem uma parte, né, onde o seu campo pulmonar vai Expandir expandir e depois quando- voltar. É. Porque depende da cúpula diafragmática, é isso? Isso. E aí, por exemplo, tem aluno meu, assim, 99% dos alunos auscultam terço superior, terço Som médio, médio. no mesmo lugar aqui, ó. Aí você já tá ouvindo o coração, válvula mitral e tal. Você não ouve pulmão, você ouve tum, 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 tum. Eles ouvem pulmão, misticamente. E aí eles vêm aqui, ó. Olha, um estetorzinho aqui, ó. Professor, estertor de bolhas. Lógico, é o conteúdo gástrico que você tá ouvindo. A parte inferior do seu pulmão esquerdo tá Esquerdo? aqui atrás, cara, tá posterior. Então ele tem esse formato anatômico, né? Sim. Então faz sentido. Se vibrar ou comprimir muito aqui, vai ter algum efeito, né? Da interdependência, aí que nem você falou. Dissipando, mas- Dissipando, Vai mas... ser É. outro tipo de muco que vai sair. Vai sair por- É, Só que não vai ser pelo sótão, vai É. ser pelo porão. eu por cima ou por baixo, vai sair de algum lugar. Manda aí, mais galhofas. Cara, eu acho que o que eu me lembro são essas, basicamente, assim. E tem- Soro. Ah, Soro fisiológico. Fluidifica a secreção mesmo ou não? Ou eu só quase afogava as crianças no, É porque no acho meu que estágio? a ideia disso é que, como é uma solução salina, você vai conseguir, por alteração osmótica, fazer com que ele fluidifique, é isso? É. Por isso que você faz inalação com soro fisiológico. Mas eu também tinha dúvida se quando você muda o estado, se ele permanece a salinidade. Sim. Também depende de qual mecanismo você está usando para quebrar a partícula, né? Tem ultrassônico com vaporizador lá, o Não, mas compressor. eu digo a aplicação Direto. direta para você Destilação fazer de soro. aspiração. É. Para você fazer aspiração. Aí eu sempre falo para os meus alunos, qual é a composição do muco? Basicamente, é uma lipoproteína. Lipo, gordura, proteína. Do que é feito o soro fisiológico? 0,9% o soro fisiológico mesmo. 99,1% é água e 0,9% de cloreto de sódio. Agora pega essas duas coisas, água e gordura. Você consegue lavar uma panela com água só? Depois de fritar um bife? Não. Você precisa de alguma coisa que modifique aquele estado. E o soro fisiológico, 0,9%, não modifica esse estado. E aquele de 3%? Aí a gente começa a ter efeitos. As soluções hipertônicas têm esse efeito de mudar o estado no muco. Só que eles também são muito hiperreativos, né, na árvore bronca. Então, inalação com solução hipertônica não é para todo mundo, porque o paciente tosse a vida, é muito irritativo, mas ajuda a mobilizar o muco. Então, quando a gente tinha essa ideia, eu vou jogar soro para fluidificar e aspirar mais. Porque, pensa comigo, você tá querendo tirar o que tem lá dentro. Você mobilizou tudo, o catarro tá aqui, ó, na traqueia. Você quer tirar. Aí, o princípio já começa errado, que você vai jogar alguma coisa para tirar. Não, você quer tirar. Mas é para fluidificar. É como se fosse para misturar e conseguir puxar melhor, fazer a né? misturinha. Só que aí, se a pessoa continuar nesse racional, e eu dou corda pros alunos, falo assim, pensa comigo. Você vai jogar alguma coisa. Esse líquido que você jogou, ele vai parar na traqueia ou ele vai descer? A pessoa tem que estar em Trendelenburg. Puta, já tô como aluno aqui, hein, velho? Já E tá agora? criando. E agora? Pronto. O cara tá em Trendelenburg, vai. Parou, né, Aí, mano? você joga, é tipo uma lavagem, você joga e desce já, né? Tipo, aí talvez funcionasse, não sei, de repente um estudo disso. Mas você joga, o negócio vai embora. E ainda mais a galera que joga e ainda começa a ventilar com ambu, assim, blá, blá, blá. Você tá sim. jogando cada vez pra baixo, não faz o menor sentido. Mas tá, você jogou 10 ml, nunca você vai aspirar 10 ml de soro, porque ele se foi. E você só desce com a sonda até a traqueia. Além disso, quando você abre a ampolinha, não é um procedimento limpo. Você pode estar jogando coisa para dentro do paciente que vai infectar ele. Então, o risco de pneumonia, o líquido que vai lá para baixo altera zonas de troca de gás, o seu paciente instabiliza muito mais. Fora o risco, solução salina fisiológica, mas tem sal. Isso pode irritar a via aérea, pode aumentar o risco de broncoespasmo. Então, ó quantos contras você tem
Se usa ainda isso? Cara, eu Por postei aí? isso esses dias e eu fiquei impactado com... Eu imagino, muitas pessoas usam por desconhecimento, mas pessoas que eu achava que conheciam das coisas. Os procedimentos do hospital. Eu digo, o hospital orienta que se faça isso. Sim. É muito comum. Complicado, hein? E aí, um detalhe, na última turma de alunos que eu tive no hospital, a gente precisou aspirar uma amostra de conteúdo de secreção para mandar pro laboratório. Aí, como a gente já ia aspirar o paciente, a gente fez a coleta. Aí eu aproveitei pros alunos e falei assim, quer ver? Joguei soro, tinha o catarro do paciente. Catarro purinho, assim. Joguei, sacudi, parecia tudo misturado. Aí eu falei assim, vamos deixar ali no postinho, onde o pessoal depois vai recolher do laboratório. Deu uns 30 minutos, decantou, e o catarro tava o catarro e o soro tava o soro. Eu, nossa, separado, não mistura né? mesmo. Eu falei, olha só, toda aquela parte química, não é verdade? Gente. Vivendo e aprendendo. O que eu aprendi na faculdade? Nada. Cara, a gente... Não, a gente aprendeu Boa. o conhecimento da época, né? Sim. as limitações da época. Cara, a gente infelizmente tem que ir pras vias de fato, porque todos nós chegamos atrasados no estúdio. Todos nós, eu não digo eu. Às 7. Não digo Mas eu vou te falar que esse episódio vai render muito corte cara, bom. Foi muito bom, foi muito bom. Sabe aquele engajamento, João? Bom. Agora vai. Desenrola bem, o negócio né, cara? vai. Ele desenrola bem. Agora o negócio vai. Você desenrola bem. Pô, tinha várias coisas que daria pra conversar mais, mas a gente faz um terceiro aí com calma. Chama mais alguém também que você não gosta. Mas... Pode chamar uma médica aí, talvez. Bota aqui, Vamos achar essa médica aí, velho. Eu pago pra ela entrar. Tipo o coach. O Ricardo fica aqui, o João fica Você aí. sabe que a gente já teve. A gente já tá acabando. Eric, o jogo tá acabando. Sabe que a gente teve uma ideia já, que era assim: pegar pessoas que não se gostam. E aí, por exemplo, a porta tá aqui atrás do João. E só que tinha que fazer ao vivo. Eu já falei pro João que tinha que fazer ao vivo. Que E daí aí a tem como pessoa fugir, né? entrava. O outro foi. A pessoa entrava, os dois entravam vendados, ficavam um de costas pro outro. E a gente fazia o podcast assim, sem elas saberem quem era, debatendo. A gente já teve várias ideias. Calma aí. Loucura. Se você gostou dessa ideia do Physiofight, manda aqui nos Não, eu comentários já que a gente gostei quer muito. saber. Se vocês gostarem, quem sabe a gente vai realizar ainda esse ano. Então, mas por exemplo, muitas pessoas que foram lá e deram hater em comentário dos outros, eu convidei elas pra fazer. É, E mas elas lógico que não vem, né? toparam. Convidei muita gente. Teve uma pessoa que topou e desistiu depois. Na internet todo mundo é. Não é? Vai lá então. Né? Vem pras vias de fato. Mas, João, você já sabe como é todo o procedimento? Nós temos essa câmera dedicada aqui para você deixar o seu recado, deixar os seus contatos, o que você quiser, falar o momento coach, sei lá. É todo momento seu e agradecer mais uma vez por essa visita e que em breve você já virá para a terceira. Mas agora o Boa. momento é todo seu. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito desse papo, assim como eu gostei, que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi para mim. Se vocês tiverem interesse em continuar sabendo mais histórias assim que inspiram, polêmicas também, né? Não deixem de seguir lá no Fisioped João Souza, no Instagram. Essa é a minha principal rede social. Lá eu sempre compartilho todo o conhecimento que eu tenho, histórias polêmicas, histórias boas, histórias não tão boas. Se vocês tiverem interesse, eu espero continuar esse bate-papo com vocês lá. É isso aí, galera. É isso aí. Confiram sempre todos os nossos episódios e não esqueçam de deixar o comentário aqui, também a curtida de vocês e compartilhem com os amigos. Até a próxima. Valeu! Valeu. Eu ia falar sai e volta, sai e volta, sai e volta.